Vai, Lucas, conta pra mim qual é o seu personagem trans favorito na mídia. Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro. Meu personagem trans. Fala mais Não alto. conheço nenhum. Vale cantor, aquela. Não, tem que ser um personagem fictício. Não existe, não. Corta e começa. Gente, calma, não. Deixa eu lembrar agora alguma coisa que tem um personagem trans pra lembrar. Existe, eu te garanto que existe. Não, isso eu sei, mas eu não lembro nenhum. É isso, não vou lembrar nada. Tá, vai, mano, vai. Não tem nenhum personagem trans em filme, série ou livro que tenha te marcado. Não. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, faz tempo que eu não vejo sol. Quer uma água? Não? Tá bom, eu vou aceitar porque eu preciso tomar uns remédios de doida. Não é de doida, né? Pra não ficar doida. Só alguns. Então, menina, muita coisa pra te falar, muita fofoca pra botar em dia. Vou te contar que alguns dias atrás eu fui pro cinema com uns amigos meus assistir um filme chamado Eu, Um Outro, que é um documentário sobre... É um documentário sobre 3 homens trans. 3 homens trans. 3 homens trans, 3 homens trans, 3 homens trans. 3 pratos de trigo para 3 homens trans tristes. Isso me fez pensar sobre a presença de pessoas trans na mídia em geral, na questão de personagens fictícios, né? Porque aqueles são personagens de um documentário, que no caso não são personagens, né? São pessoas reais. Mas eu fiquei pensando nos personagens fictícios e como tem pouco. Tipo... Não é que não tem, tem, mas é pra um nicho muito específico. Você tem que, tipo, caçar esse mundo sombrio dos personagens trans pra encontrar uma certa quantidade. Então, eu decidi fazer um experimento. Eu chamei alguns amiguinhos de lado, de canto, e eu perguntei pra eles uma pergunta muito simples. Fala pra mim qual é o seu personagem trans favorito, tipo, na mídia, assim, tipo, vale filme, série, livro, qualquer coisa. Complicado. Personagem trans favorito. Existe isso? Existe? Calma, agora eu tô tensa, Yara. Pelo amor de Deus. Deixa eu pensar. Calma. Personagem Trans. Calma, eu tô pensando. Yara, pelo amor de Deus. Tinha falado, deixa eu pensar, Yara. Eu tô pensando.
Yara, para com isso. Não, repaz, deixa eu pensar. Deixa eu... Oi, Nicolas. Então, eu estou fazendo um mini projetinho onde eu estou gravando umas pessoas, fazendo uma pergunta para essas pessoas e gravando a resposta. Eu já gravei o Lucas e a Hel da última vez que a gente se viu. E eu gostaria de fazer essa pergunta e gostaria que você participasse, né? Como a gente não vai se ver no futuro próximo, imagino, em vez de te gravar, eu gostaria apenas que você, se você topar e responder a minha pergunta e participar, que você responda essa pergunta com áudio. Topa? Ah, mano, zoado isso daí, hein? Ai, tá bom, Yara, vai. Eu topo. Dependendo da pergunta, eu vou ter que pensar um pouco, tá? Pra te dar a resposta. Tá bom, mas a pergunta é: Nicolas, qual é o seu personagem trans favorito na mídia? Pode ser série de TV, pode ser filme, pode ser livro. Mas tem que ser um personagem trans fictício de que você goste muito. Pra mim, a coisa que mais gritou, assim, foi esse silêncio inicial deles, quase que esse susto. Tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tipo, esse silêncio grita a falta. Ó, como autoplética. Que, tipo, na pergunta feita, parece que eles esqueceram que personagens trans existiam. Tipo, eles ficaram, tipo... Porque se houvessem personagens trans mesmo, que eles se identificassem mesmo numa quantidade onde eles se sentissem realmente representados, talvez a resposta seria mais rápida. Mas eventualmente eles chegaram com uma resposta. Tá, vai, mano, vai. Não tem nenhum personagem trans em filme, série ou livro que tenha te marcado. Não. Ah, tem a Angel, do Pose. Vai, ela pensou agora. Tá. Então, minha personagem favorita, trans, é Alex Fierro, de Magnus Chase. É um livro. Perfeitamente. Muito bem. Achei que ia ser difícil, mas tudo bem. Personagem trans. A primeira é a Jules, de Euforia. E eu sei que você falou filme, série, enfim. Mas tem um jogo, Tell Me Why, que o protagonista é um homem trans. E é Tyler o nome. E eu gosto também do personagem. E é isso. E isso é a prova que esses personagens existem, pelo menos, né? Eles estão em algum lugar. Eles só não necessariamente atingiram o mainstream. Quer dizer, na verdade atingiram, mas alto lá. Calma lá, já vamos segurar não, segura agora que a gente já vai chegar lá. Então, eu decidi pegar esses personagens favoritos de todo mundo e tentar meio que decifrar de por que essa quantidade de pessoas trans gostam tanto desses personagens específicos. E eu cheguei numa resposta. A resposta é que esses personagens, eles são personagens. Eles não são trans. Não no quesito que eles não sejam transgênero, mas eles são personagens primeiro. A transgeneridade vem em segundo plano. Agora, falando dos personagens trans que estão no mainstream, que são interpretados por pessoas cis, que essas pessoas cis vão lá e ganham o Oscar interpretando pessoas trans sofrendo e morrendo, esses personagens são primariamente trans, né? Num quesito onde... Tipo, num quesito em que ser trans é a única característica que esse personagem tem. Tipo, nome, pessoa trans. A idade, trans. Hobby, trans. O que eu comi, trans. Já comi uns trans também. Cala a boca, Yara. Mas a primeira versão ela tá muito mais conectada à realidade. Porque, por exemplo, eu tenho vários hobbies e várias características e faço várias coisas que não estão necessariamente ligadas ao fato de eu ser trans. Inclusive, hoje em dia, muita pouca coisa
está ligada ao fato de eu ser trans? Talvez quase nada. Por exemplo, esses meus amigos que estão aparecendo pelo vídeo, todos eles são trans. E isso foi uma característica que nos juntou inicialmente, esse ponto de conexão. Mas a gente não é trans. A gente não é trans porque a gente é amigo, é ótimo. A gente não é amigo porque a gente é trans. A gente... Ser trans foi um primeiro passo. A gente continuou sendo amigo por qualquer outro motivo. Deus sabe que existe muita pessoa trans que eu conheci e que eu não gostei, e que eu não virei amiga, e que eu falo mal com essas outras pessoas trans que apareceram nesse vídeo. E eu penso como que não ter essa humanização, esse aprofundamento em personagens trans na mídia em geral, quais são as consequências disso, né? As consequências são que a gente fica sem representatividade. A consequência é essa pausa quando é perguntada essa pergunta, qual é o seu personagem trans. E para as pessoas cis, um estranhamento. Num quesito que os personagens trans que chegam no mainstream são os personagens que são só trans, que existem para ser trans. Logo, para pessoas cis, que não tem muito contato com pessoas trans na vida, quando vai chegar, porque eventualmente chega, eventualmente você conhece uma pessoa trans ou outra, fica nesse pé de estranhamento. E eu posso dizer que eu percebo que muita gente é assim, que me vê trans e é só trans. Porque é meio que tá acostumado a ser isso, né? A pessoa trans é só uma pessoa trans. Então, afeta, assim, as relações interpessoais. Mas então, aí eu fiquei refletindo sobre tudo isso, porque eu sou muito filósofa. E como deu pra perceber que eu sou bem chata, eu bolei outra pergunta que eu fiz pra outra amiga minha. Tá, Luísa. Qual é o seu personagem trans favorito da mídia? Pode ser filme, série ou livro. A Jules de Euforia. E o que você sente falta na representação de personagens trans, ou o que você gostaria que tivesse menos? O que eu gostaria que tivesse menos é aquela história que sempre se repete do começo da transição, da pessoa indo pela transição, de como é difícil, que tudo é difícil na vida da pessoa trans fazendo a transição. E eu não... Tipo assim, eu acho que já saturou um pouco esse tema, sabe? Toda série que tem uma pessoa trans tem esse processo de ela tá transicionando, que ela tá sofrendo, entende? É isso. E eu concordo com a Luísa. Não da parte da Jules. A minha personagem trans favorita, pessoalmente, é a Blanca do Pose. Mas, tudo bem, a Jules é válido. Segue aí sendo a Jules, então. Mas eu concordo sobre estranhar esse foco no início da transição de alguém. E como que eu gostaria que tivesse menos histórias sobre isso. Assim, menos. Não que acabem essas histórias, porque essas histórias são importantes para pessoas trans que estão no início de transição. Elas podem vir a emocionar alguém, tipo... A primeira vez que eu me perguntei, será que eu sou trans? Foi depois de assistir A Garota Dinamarquesa, que hoje é um filme que eu considero péssimo. Então, assim, né, a gente tem que botar na balança algumas coisas também. Menos, não zero. Mas eu gostaria de personagens trans que estivessem em outras fases da sua vida, fazendo e lidando com outras coisas que não seja a sua transição. E é muito difícil ter essas histórias numa fase da vida de uma pessoa trans, onde ser trans e a transição é de fato uma coisa muito englobadora. Não sei se a palavra tá certa. Mas no início de transição, tudo é transição. No início da transição, ser trans é realmente, seu nome é trans, sua idade é trans, seu hobby é trans.
Porque você tá redescobrindo a sua identidade e posição no mundo. Então, é por isso que eu gostaria de personagens trans, histórias de personagens trans que já tivessem passado dessa fase. Que aí dá pra explorar outras coisas. E dá pra explorar personagens trans enquanto seres humanos. Uau! Tipo, uma coisa que eu sinto falta, e isso só é possível em personagens que já têm um certo tempo de transição. Calma. Eu preciso bolar a ideia na minha cabeça. Toda pessoa trans é diferente. Não sei se você sabe. Mas isso faz com que toda transição seja diferente. Isso não quer dizer que eu acho que as histórias de início de transição sejam as mais interessantes. Não acho. O que eu acho interessante nas pessoas trans que eu conheço, que é o que eu mais gosto de saber sobre elas. Não é uma coisa que se pergunta, porque não é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu não saberia responder isso. Eu sei observando e convivendo com outras pessoas trans. Porque você transiciona. E cada um transiciona de um jeito. E o mundo ao seu redor, família, amigos, desconhecidos, todo mundo reage à sua transição de uma certa forma. E como cada transição é única, a reação do mundo ao seu redor também é única. E a reação do mundo ao seu redor é a coisa que mais te muda. E eu gosto de saber como. Como que a reação do mundo à sua transição te mudou. De novo, é uma coisa que pessoas trans, por conta, não saberiam responder. Eu não saberia responder se alguém me fizesse essa pergunta. Mas é uma coisa que dá pra ver quando você convive com a pessoa e quando você conhece a história dela. Você nota, você sabe. E você precisa de um tempo de transição para que o mundo te mude. E talvez a maior mudança da transição seja essa, o que pode ser muito trágico. Pode ser muito bom, mas pode ser muito trágico, dependendo de como você vir a mudar. Muito além da transição física, muita coisa da sua personalidade muda, porque você passa por muita coisa muito complicada. E de novo, o mundo muda com você. Então, se o mundo muda com você de um jeito muito drástico, não tem como você permanecer a mesma pessoa. Mas as melhores pessoas trans, as pessoas trans com mais instinto de sobrevivência, eu diria, se agarram a um núcleo que não muda, uma essência, uma coisa que fica, meio que pra conseguir continuar vivendo sem enlouquecer, assim. Deu pra perceber que eu não consegui muito bem, mas vocês entenderam. Ou não, ou vocês não entenderam, às vezes eu não fui tão didática. Mas eu acredito que essa mudança, que não é como a transição te muda, é como a reação do mundo à sua transição te muda, é a coisa mais interessante que tem numa pessoa trans. E pode ser uma história muito trágica, pode ser muito sofrido, mas pode ser muito legal também. Tem pessoas trans que têm histórias muito felizes nesse quesito, ou pessoas trans que tiveram histórias tristes, mas transformam histórias tristes em histórias felizes. É um dom nosso, inclusive, eu diria. E esse elemento dessa mudança, ou dessa falta de mudança, é uma coisa que eu sinto falta em roteiros sobre pessoas trans. É uma coisa... Eu não vou falar nenhum, mas muito... 1% dos roteiros com pessoas trans entenderam de fato. E eu
gostaria de ver mais pessoas tentando brincar com isso. Oiê! Olá, eu do futuro gravo este vídeo porque estou mantendo todos os tipos de diário no assunto. Estou com 19 anos e eu acho que não é isso e que na verdade eu sou trans. Difícil falar. É difícil falar. E a gente vê muitos filmes explicando por que é difícil falar no começo. O que a gente não vê é filmes... São filmes falando se facilita. Tem muito personagem trans que nem chega a viver o suficiente pra saber se facilita ou não. Porque tem muita gente trans que não chega a viver pra saber se facilita ou não. Não é essa a história que eu quero que contem. E sim, facilita. Eu sou trans. Ah.